Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo a professora Arísia Barros, ela que é coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas e vai falar, claro, sobre os 130 anos da abolição da escravatura, reflexões e desafios para a luta contra o racismo no Brasil e as atividades do Instituto aqui em Alagoas. Professora, eu agradeço a sua participação antecipadamente. É sempre bom conversar com a senhora, inclusive sobre a perspectiva do movimento negro, das suas conquistas, não é? E o que a gente pode falar no mês da Lei Áurea, do 13 de maio. Podemos dizer que a maior vergonha da história do Brasil ainda é a escravidão? Eu que agradeço o convite. E dizer que maio, para o movimento negro, né, não é um mês da Lei Áurea, é o mês da denúncia contra o racismo, porque a gente entende que essa abolição é inconclusa, sabe? A princesa Isabel assinou, coagida, né, pelos abolicionistas, todo um trabalho que existia a Lei Áurea, mas deixou a população negra refém da falta de possibilidades. Né? Quer dizer que essa abolição não aconteceu. A questão de classe, ela se difunde com a questão racial também, não é? Esse é um problema que, assim, a grande parcela de pretos é pobre, né? Mas você trabalhar o que o movimento realmente enfatiza, que a nossa questão é de raça. É preciso, sim, trabalhar as diversas implicações que o racismo consegue estabelecer para o povo preto. Isso. Né? É preciso sim. E quando se funde com essa questão de raça, se torna uma coisa muito genérica, trabalha a pobreza, esquece-se de trabalhar o racismo. A gente entende que o racismo é o grande articulador da pobreza. Ele também invade esses espaços. Quando ele minimiza a possibilidade de ascensão, ele cria os espaços periféricos, ele leva a sua população para a pobreza. Então, a questão do racismo é maior do que a questão da pobreza? A questão do racismo, digamos assim, é uma das grandes vertentes. Gorete, quando não se possibilita que um povo suba os degraus, né, quando não se possibilita essa ascensão social, gera-se uma pobreza. Né? E é uma pobreza pré-determinada. Então pode-se afirmar que o racismo no Brasil é estrutural. Com certeza, com certeza. Você falou a palavra mágica, estrutural e estruturante. Né? E aí é preciso, eu sempre lembro que quando você vai falar, quando os judeus falam sobre o Holocausto, quando existem as datas comemorativas, eles se reúnem para que não se esqueça do que aconteceu, há grandes celebrações e até mesmo o povo brasileiro, né, entra nesse processo. Mas a questão do racismo no Brasil é basicamente um ciclo vicioso. Somos nós que temos, nós o povo preto, que temos que estar dizendo que o racismo não pode ser esquecido, ele precisa ser vencido. Ele é uma das grandes chagas da humanidade. No campo profissional, como a gente pode situar o racismo como uma condicionante negativa para os trabalhadores negros? Porque, na verdade, o Brasil tem uma imagem pré-estabelecida do que é alguém que merece estar nos espaços de poder. Né? E essa imagem pré-estabelecida não tem nada a ver com o povo preto. Eu sempre conto a mesma historinha, eu acho que algumas vezes que eu tenho ouvido aqui, do menino que usava black e que resolveu procurar emprego. E aí, nas várias empresas que ele foi, a condição sine qua non é: raspe a cabeça, tira o cabelo. O cabelo incomoda, cabelo de preto, black, incomoda. Entende? Aí são essas invasões na nossa história que sequestram as possibilidades de ascensão no mercado de trabalho. Aí alguém vai dizer, mas eu conheço alguém que está nos espaços de poder. Mas é pontual, não é? Pois é. Pois é, se você diz que conhece uma pessoa, você já está fazendo uma fala tão racista e naturaliza isso. Pois bem, então é de se admitir, claro, que desde a era colonial, desde esse período no Brasil, a força de trabalho sempre foi a maioria
do povo negro, não é? Nós edificamos esse país, mas esse país não lembra dessa história, né? Porque, e não foi uma edificação, foi uma exploração da nossa mão de obra. E isso não mudou com os séculos. Tanto é que, quando você faz pesquisa na questão do mercado de trabalho, são os negros e negras que ganham o menor salário. 40% a menos, segundo o Diese. Pois né? isso não mudou muito. Né? É essa imagem colonialista de senzala que ainda é perpetuada. Sabe? Por quê? Tem aquele velho adágio que as pessoas dizem, eu vou sair porque hoje é dia de... Não, é dia de branco, quando é dia de trabalho. Segunda-feira. Isso. Por quê? Porque pros senhores escravizados não trabalhavam. Sabe? Aí é preciso que a gente realmente faça uma reflexão nesse maio, 130 anos de abolição, o que avançamos, isso o governo do estado de Alagoas falando pontualmente para ele, o que avançamos, o que precisamos avançar, como vive a população negra em Alagoas. Existem pesquisas que mostram essa condição, essa necessidade é urgente. É urgente porque Alagoas é Alagoas. Pois bem, professora, não faltaria um centro de estudos ou uma frente, alguma organização da sociedade com o poder, né, com a gestão do município, do estado, para demarcar essas demandas? Eu tenho umas percepções que às vezes são, talvez... as pessoas não concordem, mas eu acredito que o governo pensa com a cabeça do governo. Né? Ele faz o papel dele, ele faz o que ele acha que tem que fazer. Agora, cabe à sociedade civil fazer intervenção nesse processo. E nós não temos sociedade civil em Alagoas que faça intervenção em relação à questão racial. Mas não é só sobre a questão racial, há um momento de meio letárgico assim para o movimento, não é? É meio letárgico para o movimento, mas você veja um movimento em geral. Mas veja uma coisa, hoje nós estamos no maio dos 130 anos da abolição inconclusa. Inconclusa. E aí eu me pergunto, onde levantamos essa questão? Em qual espaço? Em qual espaço? Porque precisamos... Aí eu volto aqui a colocar, professora, o que leva o movimento negro aqui em Alagoas ser tão desarticulado entre si? Eu acho que nós, se há interferência do governo, há. Ele faz o papel dele. Mas nós também permitimos. A coisa só acontece quando a gente dá permissão. Sabe, é aquela velha história, nós temos diferenças, às vezes sangrentas, mas precisamos nos unir em volta daquilo que nos une, buscar essa unidade, né? Enquanto as diferenças falarem mais alto, a gente sempre vai andar aquém desse processo, e isso não é bom. Eu sempre digo, Alagoas lá fora é muito cobrada pelo seu histórico. Né? E assim, Alagoas não é vista como referencial de movimentação preta. E tendo a condição, o único estado que tem essa condição, Pois é. E isso é muito triste. A Serra da Barriga pode legitimar o que a gente está falando. Não só a Serra da Barriga, mas toda a luta, sabe, que foi envolvida. E até pessoas do Movimento Negro de Alagoas que participaram desse processo. Né? As pessoas dizem, não, agora eu vou me afastar porque eu vou cuidar da minha vida. Você não deixa de ser preto. Quando mesmo você se afastando, você não deixa de ser preto, não deixa de sofrer as agruras do racismo, sabe? A militância em si já é uma coisa natural para quem nasce preto e diferente. Quando é sabido que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, isso tem a ver também com os refluxos do movimento, das conquistas que poderiam estar bem mais avançadas, professora? Eu acredito, o Brasil, quando faz a arte, né, de não querer libertar, ele foi obrigado. Pressionado pela comunidade europeia, ele mostra essa concepção, né, do que ele pensa de uma população minoritária. E é interessante, e até grave, como essa percepção de anos-luz atrás, ela é magnetizada nas muitas gerações.
Como o racismo é perverso. Eu sempre digo que ele é um camaleão poliglota, ele vai mudando a roupa, vai mudando a fala, e ele vai se perpetuando, né? E aí, a gente entende que os movimentos, claro, estão estagnados. Estão estagnados. É uma realidade, né? A inércia... Não há o que contestar. Não há o que contestar. Não há o que contestar. Os governos estão muito confortáveis, né? A era Temer desmantelou muitas das políticas, mas o silenciamento foi terrível. É terrível. É terrível. E outra coisa, quando você faz essa cobrança, você é chamada de polêmica. As pessoas estão quietas. Estão se sentindo incomodadas? Pois é. O próprio movimento se sente incomodado? As pessoas estão quietas. Quando você puxa um processo, não, você é polêmica, você quer aparecer, você é isso. Sabe? Porque eu entendo que é papel de quem faz militância política negra, porque isso é militância política, criar esse espaço, né? Chamar o governo às falas. A gente sempre diz que a gente faz uma parceria, mas pactuando ações, mas cobrando que essas ações sejam feitas. Professora, muito se ouve, e como reage o movimento que tem compromisso com essa bandeira, quando se ouve que o próprio movimento negro se discrimina diante da sociedade. Não está se discutindo pretos contra brancos, enfim. A gente de vez em quando ouve colocações nesse sentido. O que representa isso do ponto de vista científico? Minha amiga, vou te dizer uma coisa. Fazer essas reflexões não é fácil. Não é fácil. Porque você vive numa militância em que, ao mesmo tempo, você busca... Eu falo da militância do Instituto, que busca fazer com que as ações caminhem, né? Eu não acredito em ações que prestigiem pessoas. Eu acredito em políticas públicas, porque eu acho que esse é o papel do movimento, né? Uhum. Dialogar com o governo para que políticas públicas sejam executadas, efetivadas. Inclusive a questão da Lei 10.639, né? Os 15 anos da lei passaram silenciosamente. Não teve um movimento que se levantasse para isso. Não só em Alagoas, mas quase em todo o Brasil. É uma forma de viabilizar uma democracia racial, não é? Pois é. Pelo viés da educação. Mas quem quer a democracia racial no Brasil? Né? Ninguém quer, quase ninguém quer. Não interessa aos governantes. Não interessa que o povo preto descubra o poder que ele tem. Não interessa que o povo descubra o poder que ele tem. Isso não é interessante para nenhum governante. Então, por que investir nisso? Por que investir na educação? Por que ensinar as pessoas a lerem além do muro da escola? Não é interessante. Não é interessante. Professora Arísia Barros, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. O Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Arísia Barros, ela que é coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas, e o nosso assunto, os 130 anos, né, da abolição da escravatura, reflexões, né, e os desafios para a luta que não tem fim. Professora, construir uma pauta de lutas, digamos assim, para o povo negro, o povo pobre, trabalhador, no ano de eleições, há viabilidade para isso? Bem, não é fácil porque é um ano complicado. É um ano complicado. Eu acho que ele já começou a se complicar agora a partir de maio. Mas é aquela velha questão. A gente precisa ter unidade e ter argumentos, né? Se a gente une essas duas coisas, essa voz se faz ouvir. É preciso que haja essa unidade de luta para que os caminhos se façam, né? Tem uma coisa bem maluca, assim, as pessoas dizem, não, um político não ouve só uma pessoa, tem que ser um grupo unido, PPP. Eu acho interessante isso, porque representa os vários olhares. O segmento, né? Pois é, mas a gente tem uma certa dificuldade em dialogar. E tem outra coisa que eu percebo, Gorete Lima, as pessoas só dialogam com determinado político A, B, C. Não sei, eu posso estar muito errada. Existe preconceito? Do ponto de vista de ser da sigla A, B ou C? Eu acho que sim. Uhum. Porque eu acredito que você tem que dialogar com todo mundo. Aí você é livre para optar para onde você tem que ir. Sabe, eu acredito muito nisso. É preciso ouvir. Ontem eu estava numa reunião, quando eu descobri que um dos meus grandes amigos, parceiros, é da direita. Aí ele fez essa fala, eu disse, interessante, mas é meu parceiro, é uma opção deles. Agora é importante que a gente se respeite. Exato. É importante a que tolerância. Um não ultrapasse os espaços do outro. Mas eu acredito que você pode ter o seu caminho, sabe? Usando eu acho que o bom senso. O bom senso é essencial na construção, né? Pois é. A construção não se dá por uma única via. Pois é. É o contraditório que faz o parlamento, por exemplo, né? Pois é. Aí eu fico muito confusa nessa história de que eu só vou falar com A, com B, com C. Os outros não me interessam. Eu preciso ouvir o que os outros pensam. Né? Até para construir outra história e construir argumentos para ver se a gente muda a cabeça do outro. Eu acho que a proposta é essa. Pois é. Então, dentro dessa questão, desse contexto, o que dizer do Fundo da Igualdade Racial, que há muito se fala e já está no caminho final para se efetivar? Ontem eu tive a curiosidade porque o fundo vai fazer 3 anos, 2015. E ontem nós estivemos no Gabinete Civil, né? E já soubemos que ele já está à mesa esperando só a assinatura do governador Renan Filho. Qual é a alegação para se tornar lei? Não, eu acho que a agenda do governador está um tanto assoberbada, mas até, inclusive, nós fizemos matéria. Assina, Renan. Porque seria importante, governador Renan Filho, assinar esse projeto. O que representa, na prática, ter o Fundo da Igualdade Racial? O Fundo da Igualdade Racial, eu sempre digo que ele é basilar, ele vai trazer uma sustentação para que as ações do povo preto aconteçam em Alagoas. Não só as ações dentro da capital, mas nos quilombos. De forma articulada. A formação política que nós precisamos, da formação política, toda essa ação, para a gente não sair de secretaria em secretaria com o Pires, o fundo vai possibilitar que essas ações aconteçam. Né? Vai dar uma certa independência de ações. E é importantíssimo que o governo entenda que essa é a hora. Né? Principalmente porque é ano de eleição. Essa é a hora de assinar o fundo, que a gente não termine esse governo sem fazê-lo. Pois é, por isso que eu fiz aquela pergunta anterior relacionada à construção de uma pauta que atenda ao movimento, não é? E que esteja na condição de o Estado, como parceiro, viabilizar.
É isso, nós temos, eu acho que a assinatura do projeto de lei do Fundo da Igualdade Racial, o Fundo Estadual da Igualdade Racial, vai trazer esse diferencial ao governo Renan Filho, se assim ele entender, se assim houver umas assessorias que busquem criar essas perspectivas. Nós precisamos do Fundo da Igualdade Racial em Alagoas, né? E o governador Filho, como político muito antenado, né, com as causas que estão aí, eu acredito que ele vai assinar esse fundo. Espero que ainda seja em maio. Professora, este fundo atenderia, por exemplo, as comunidades quilombolas, também indígenas, ribeirinhas, caboclas? Teria essa diversidade ou apenas... Na verdade, a vertente dele é a população negra, né? Porque se você for pensar, as políticas para ribeirinhas são políticas sociais, as nossas políticas são raciais, entende? Especificamente raciais. E aí, as comunidades quilombolas, que são invisíveis, teriam um atendimento mais, digamos, mais digno, né? Se a gente fala hoje que as comunidades quilombolas avançaram, talvez avançaram um degrau. Mas pelos anos de luta, nós deveríamos ter as melhores comunidades quilombolas do Brasil. Professora, quando se fala na maioria da população brasileira, que é negra, se questiona o pouco avanço nos espaços, não é? É uma contradição. E é fundamental que esse avanço se dê também no âmbito da política, não? Nós, ao fazer essa reflexão, né, e do governo Temer para cá, o governo Dilma, a gente tem que colocar tudo no mesmo patamar. No governo Dilma, nós tivemos retrocessos e eles foram aprofundados no governo de Temer. E, novamente, essa pauta de luta, essa bandeira de ir para a rua, não aconteceu. Não aconteceu. E não aconteceu em Brasília, aconteceu em São Paulo, na Avenida Paulista, né? Deixando todo mundo lá tranquilo em Brasília. Pois é. Aí o que acontece? Olha, eu sempre digo que os governos fazem a parte deles, né? A parte de buscar quebrar essa coisa do autoritarismo dos governos é nossa. É nossa. É por isso que somos movimento social, né? Enquanto estivermos estagnados, enquanto estivermos esperando que movimento A se levante para que a gente... Agora, só para fazer uma fala aqui, dizer da admiração que hoje nós temos pelo Movimento Sem Terra. É um movimento realmente aguerrido. Eles fazem movimento, como também eles têm a questão da politização dos estudos em relação à política. Isso é muito interessante. Pois é, as pessoas acham que são apenas agricultores que estão mobilizados pela questão da terra, mas não se prendem apenas a essa questão, não é? E depois de conhecer a Débora Nunes, eu me apaixonei, a cultura, como ela consegue fazer esse apanhado e transmitir essa questão política é muito interessante. É muito interessante. Pois bem, professora, nesse contexto, a senhora vai realizar no Presídio Feminino Santa Luzia, o Instituto Raízes de Áfricas, né, uma parada da feijoada solidária com as mães encarceradas ou as grades dos 130 anos da abolição inconclusa. O que dizer diante dessa reflexão que se obriga a nós todos fazermos? Porque, veja bem, a feijoada é um grande encontro, né? A feijoada nasceu do povo preto, né? A busca de trazer digamos assim, reunir pessoas em torno de uma panela, em torno de alimento, trabalhar, refletir a partir daquele processo. E essa ação que nós fazemos no Santa Luzia tem muito disso. Sabe, a gente não pode esquecer que as pessoas que estão lá dentro continuam sendo pessoas. Elas continuam sendo pessoas.
E essa questão da humanização, essa questão da ausência de afetos, eu acho que cada pessoa deveria tirar um dia para fazer essas visitas, até participar desses encontros. O secretário de Ressocialização, o coronel Marcos Sérgio, esteve aqui no Frente a Frente e falou e destacou a ação voluntária dos movimentos, como também da sociedade em geral e das próprias encarceradas, não é? De criar mecanismos que facilitam a vida e criam oportunidades para quando elas saírem do presídio. Isso. E aí, o nosso foco lá é trabalhar essa questão da humanização, da afetividade. De que forma, professora? De que forma? Nós temos, hoje já temos muitas voluntárias, não é a equipe do Instituto. O Instituto idealiza e formatação, mas são voluntários que vão lá fazer inúmeras dinâmicas. O mês passado, nós levamos, esqueci o nome dela, mas ela vai me desculpar, e ela levou o projeto Escolha Calma. Escolha Calma, trabalhar essa questão das dores, porque lá todo mundo tem muitas dores. Né? Trabalhar a questão do dores humor. Profundas, Isso, né? Trabalhar a questão do humor, mesmo num processo caótico da tristeza. E Gorete, foi um momento tão mágico. São momentos mágicos. Eu lembro que elas dizem assim, Arísia, elas não me chamam de Arísia, não, é outro nome que eu não sei dizer. Não nos esqueça, não esqueça de vir ver a gente. Né? Essa troca, você troca. Eu acho que toda a experiência é uma troca boa para as pessoas. E além, dentro do presídio feminino, 89% das mulheres são pretas. Né? E aí a gente, onde fazer a reflexão sobre a abolição inconclusa? No presídio, onde nós estamos. Pois é, os presídios em geral, eles são concentradores dos povos pretos. Pois né? Quilombos discriminados, nós estamos lá. Né? E assim, uma coisa é legal eu ir para as periferias, aliás, a militância para as periferias, educar politicamente pessoas, isso é muito bom, mas a gente não pode esquecer os espaços exclusos, né, que é o presídio. O presídio precisa ser visitado e revisitado. A gente tem que trabalhar, a gente tem um olhar viciante em relação ao presídio. A gente tem que trabalhar, porque eu sempre penso, sabe, Gorete, que ninguém está livre de um dia estar ali dentro. Ninguém. E aí, a gente tem uma missão. E o presídio é uma delas. Pois bem, e falar do presídio significa criar alternativas, até dentro desse conceito de ressocialização, né, para que as pessoas saiam de lá com uma perspectiva, né? Olha, eu acho que a grande perspectiva é você descobrir que você ainda é gente. Quando você descobre que você é gente, aí tudo fica mais fácil. É a questão da autoestima. As pessoas não levam isso muito a sério, mas quando você absorve poxa, eu existo, eu sou uma pessoa, eu posso caminhar. Quando você absorve isso, caminhar fica mais fácil, muito mais fácil. Caminhar junto também. Sim, com certeza. E essa é a proposta do Instituto. A gente leva crianças lá para dentro, porque elas dizem que amam, porque lembram os filhos. A menina que vai, a Milena, que é cantora, ela passa de colo em colo. Né? Ela vai com os pais autorizam. E assim, essa coisa de trazer esse abraço, braços cheios de abraço. Essa é a proposta. De calor humano, né? Com certeza. Professora, o que faz o Instituto Raízes de África estar envolvido nessa campanha do Plano Estadual de Prevenção ao Suicídio? Na verdade, é quase uma questão pessoal, mas que eu sou sobrevivente de uma pessoa que suicidou, você tem 30 anos, e quem fica doente a vida toda, né? E aí a gente tem acompanhado um número crescente de pessoas que se matam, mortes, eu aprendi que são mortes autoprovocadas. Né? Um número crescente, e na maioria adolescentes, mulheres. É uma pandemia, né? Isso. E a naturalização e o silenciamento. Eu acredito que quando existe um problema, a gente tem que bater de frente quais são os caminhos. Né? Aí achar que é uma saída natural, foi uma escolha. Pois é. Muita gente coloca isso, não, foi a escolha dela, é uma forma até de se
contemporizar com a situação, né? Porque é uma responsabilidade meio coletiva, quando alguém parte para essa medida, né? E quando a pessoa se mata, a família morre junto, a mãe principalmente morre junto, sabe? E gera uma doença coletiva. Aí qual foi a proposta? Nós começamos a buscar isso, escrever isso no blog, que a gente ficava recebendo, fulano se matou, fulano se... Só uma nota de uma menina que se matou em algum lugar rendeu 100 mil acessos em 24 horas. Né? Foi a hora que a gente percebeu que a pactuação que a gente faz com o governo. Buscamos o secretário de Educação, de Saúde, Christian Teixeira, e levamos a ele a necessidade de criar alternativas. As pessoas não podem caminhar sozinhas, o Estado é responsável pelas pessoas. E aí foi quando pensamos, ele indicou a SUAP, que trabalha a questão dos transtornos mentais, e sentamos, e vai ser formada uma Câmara Técnica de Suicídio, como também o Plano Estadual de Prevenção ao Suicídio, Alagoas terá em pouco tempo. É uma boa notícia, não é? Porque isso é um apoio que se dá. Inclusive, eu volto a dizer, quando a pessoa, eu ouço muito isso, dizer que foi uma escolha no meio de um desespero, não é? Isso, é por isso que tento... Ou se não, dizer que a pessoa é louca, que a pessoa é covarde, falta de Deus. Essa questão da falta de Deus, há um mês, 2 pastores e 2 padres se mataram. Eles vivenciam Deus. Quer dizer, é uma coisa bem mais profunda. Criança de 7 anos se matando. Sabe? E aí ainda existe a questão do medo, né? Do preconceito. A família tem medo de falar. Ou vergonha de falar. Isso, a vergonha de falar. Constrangimento. Porque realmente o suicídio desestabiliza. Ele desestabiliza. Mas quando se diz que é uma escolha, parece que arranja uma forma também de se acomodar, de tornar aquilo ali mais natural e menos pesado para quem fica, né? Pois é, e aí eu acho que o Estado avança quando ele abre as possibilidades, né, para que se cuide do povo. O povo precisa ser cuidado. Nós estamos numa época em que as pessoas estão atormentadas e elas precisam ser cuidadas. E esse é o papel do Estado. Perfeito. Professora, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora Arísia Barros, ela que é coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas, e no mês em que se fala da abolição da escravidão no Brasil, inconclusa, como bem disse a professora Arísia Barros, nós discutimos aqui a Lei 10.639, que trata do estudo da África e dos afrodescendentes no currículo da escola da educação básica. Professora, há algum estado no Brasil que tenha alguma lei no âmbito do estado, como nós temos aqui em Alagoas, para fazer esse estudo? Alagoas foi o primeiro estado a estadualizar 10.639.
E a lei ainda está na gaveta, foi em 2007, né? Nós temos 11 anos nessa trajetória. E logo depois de Alagoas, teve outro estado, Gorete, que agora realmente eu não lembro, né? Porque a gente vive com tantos números na cabeça. O que seria, digamos, vamos imaginar que a lei estivesse sendo executada, não é? Qual o universo que se teria nas escolas, nas periferias, onde acontece, ou fora dela também, da periferia, porque a questão do preconceito é generalizada? A gente ia acabar com o folclore das datas, né? A primeira coisa que aconteceria, porque a lei, ela cria a base para que a escola trabalhe isso permanentemente. A gente não teria professoras dizendo que a África é um país, né? A gente não teria isso. A gente teria meninos e meninas se respeitando dentro do processo. Não haveria tanto, claro que isso não é uma coisa que mude da água para o vinho, mas quando a gente ensina crianças pequenas o respeito às diferenças, elas aprendem. Isso se aprende inicialmente em casa, né, professora? Isso. Claro que a lei, ela faz um caminhar casa-escola também, né? A gente vê a lei só dentro da escola, mas a lei busca os caminhos sociais, sabe? E aí, quando isso não acontece, se nós estivéssemos emplacado a lei na época necessária, esses tempos de fascismo, de ódio, né? Pois é, não seria tão, digamos assim, fleumático, porque meninos e meninas já teriam aprendido há 15 anos o respeito a essas... Olha o poder dessa lei, o respeito a essas diferenças. Porque as crianças, elas não nascem com preconceito. Com certeza, mas vivenciar ou fortalecer o preconceito no Brasil é um dogma, é uma regra, é uma norma, sabe? Por quê? O racismo no Brasil é uma ideologia política, não se engane, é uma ideologia política. Enquanto não houver se mata, o genocídio não é só matar jovens pretos. O genocídio, ele é permanente quando ele mata a história, ele mata as possibilidades, sabe? Isso é um genocídio constante, o Brasil faz um genocídio constante com a nossa história. O contexto da mulher negra dentro dessa sociedade desigual, quais são as consequências mais, digamos assim, mais nefastas para a mulher? Eu tenho algumas amigas brancas que elas dizem assim, mas Arícia, a mulher em geral passa pelo constrangimento de ser mulher. Eu acredito, né? Porque a gente sabe, principalmente na política, a mulher não tem essa ascensão, o respeito necessário. Mas imagine você ser mulher, né, ter o padrão que o Brasil precisa, ter dificuldade. Agora, vista a nossa pele, porque é importante que cada pessoa vista a pele da outra. Colocar-se calce o sapato. No lugar do outro. Isso, foi uma das técnicas que a moça fez lá no presídio, trocar os sapatos. Sabe, calce meus sapatos para ver até onde eu posso caminhar. E eu calço o seu para ver até onde você pode caminhar. Sabe? Essa busca de saber que mulheres negras ainda têm uma desvantagem terrível. Uma desvantagem que nasce a partir da raça. Isso é mais cruel. Né? Nós somos extremamente competentes, mas existe o sequestro das possibilidades, porque a nossa cor, o nosso cabelo, o nosso perfil não se enquadra, né, a essa hegemonia brasileira. É altamente contraditório, porque basta ver a nossa formação, não é? É uma coisa bem básica. Quando a gente quer desvirtuar o processo, muita gente diz assim, meu avô lá atrás era não sei o quê, já era preto, não sei o quê. Mas ninguém quer ser preto, ninguém quer ser preto. A gente tem sangue, a gente tem mistura, mas ninguém quer ser preto, porque não é fácil ser preto no Brasil. É preciso muita luta, é preciso ter muita garra para se assumir esse preto no Brasil. Não é fácil, não é fácil. Em relação à gestão
eu diria, aos poderes constituídos, de que forma podem colaborar no sentido de minimizar, minimizar e caminhar junto para, digamos assim, que não é uma conquista fácil do povo, não é? Do povo negro, e encontra resistências, inclusive no âmbito institucional. Eu tenho a resposta pronta. Dizer a Renan Filho, governador de Alagoas, que assine o projeto de lei do fundo. Aí a gente já começa a caminhar com mais tranquilidade, já tem um projeto legal, já tem uma lei que vai dar sustentação às nossas ações. Né? Isso é uma pactuação do governo com o movimento negro. Será que com a aprovação, com a sanção, digamos assim, do fundo, a assinatura do fundo, o movimento, aí sim, ele passe a se integrar a uma pauta comum? Bem, o fundo vai ser gestado pela Secretaria da Mulher e Direitos Humanos e o Conselho da Igualdade Racial, né? Como nós somos, o Instituto não faz parte do Conselho, não tem muito interesse em fazer, mas existem movimentos que não fazem parte do Conselho, esses movimentos têm que realmente cobrar, né? Porque ao fazer a parte dele, o governo delega, e se o governo delegou ao movimento social, então é hora do movimento social se fazer presente. Professora, o que dizer, a senhora vai ser homenageada agora, ainda este ano, vai receber no dia 25 deste mês, em Montes Claros, Minas Gerais, um troféu Nzinga, Dia de Áfricas, que é o dia 25 de maio. O que representa esse dia no Brasil? O 25 de maio foi quando algumas autoridades do continente se reuniram para simbolicamente declarar que eles tinham poder dessa liberdade. Né? O 25 de maio é dia de libertação de África, é um dia simbólico, mas nos marca porque dá uma dimensão de que podemos ir além. E quando se marca uma premiação, é interessante, você já percebeu, as minhas homenagens saem todas fora de Alagoas. É interessante isso. Muito interessante. E aí eles escolheram uma mulher negra nordestina, né? E a mulher negra nordestina a ser homenageada será Arísia Barros, lá em Montes Claros. Né? É a segunda homenagem que nós recebemos em Minas Gerais. Eu acho importante porque deduz-se que o nosso trabalho circula, que o nosso trabalho está além de Alagoas, e isso é importante. Me dignifica sim, mas eu vou te dizer uma coisa, Gorete Lima. Eu acho legal esse reconhecimento, mas eu gosto mais, sabe de quê? Da ação pronta, do caminhar, da construção. A construção é importantíssima. É mais importante que chegar lá, digamos assim. É interessante, mais do que, eu agradeço muito, Minas, mais do que receber esse prêmio, o ideal, o maravilhoso seria Renan Filho assinar o projeto de lei que cria o fundo. É dialético dizer que a felicidade é a construção da felicidade. Com certeza, com certeza. É esse processo, sabe? Porque a gente luta para que as coisas aconteçam. E quando as coisas não acontecem, dá uma frustração terrível. Coletiva, né? Pois é. Receber prêmio é legal. Mas eu acho que o mais legal é ver o que você lutou tanto sendo concretizado. Isso é muito legal. Pois bem, professora Arísia Barros, estamos no minuto final da nossa entrevista, infelizmente, e aí um minuto e meio para suas considerações finais. Dizendo que os 130 anos de abolição não conclusa, ele cria espaços para que governantes possam nos dar respostas concretas, e uma delas seria Renan Filho assinar o projeto que cria a lei do Fundo da Igualdade Racial. E o governador, eu acho que ele é sensível ao processo, ele vai fazer isso, que seja em maio. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, professora Arísia Barros, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada a você também que nos assiste, até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.